Bom dia, boa tarde, boa noite, minhas maravilhosas e maravilhosos, tudo bem? Eu sou a Mog Maciel, da Casa de Crochê. Sejam muito bem-vindas. Quem está chegando agora, não esqueçam de se inscreverem no canal, de verem se estão inscritos, porque muitas vezes, se vocês não interagem, o YouTube acaba desinscrevendo, então isso é muito importante. Não esqueça também de deixar aquele recadinho carinhoso que a gente ama, curtir o vídeo, que isso é muito importante para nós, criadores de conteúdo. Também quem quiser e puder ser membro do canal, 699 até esse mês de dezembro, tá? Depois em janeiro vai ter um reajuste. Pois bem, recados dados. Eu recebi aqui o Flora da Fischer. E para quem tá mais tempo aqui, tá sabendo que eu tô assim desbravando novos fios, tô arriscando a conhecer novos fios e fazer uso deles e trazer a minha experiência com eles, fazer essa resenha aqui com vocês. Lembrando sempre que é minha experiência pessoal, tá? Mas o importante é vocês testarem, vocês pesquisarem outras pessoas que estão usando para vocês tirarem as conclusões de vocês. Mas às vezes o que é legal para mim pode não ser legal para ti ou vice-versa. Então isso é muito bacana, a gente experimentar novos fios. Eu tô gostando muito dessa experiência e cada uma tá trazendo uma vivência nova e tá fantástico, gente, fantástico, fantástico, fantástico. Eu desbravando realmente esses novos fios e conhecendo as possibilidades que ele me permite no vestuário. Pois bem, esse Flora é a Tex 298, que é uma das Tex mais a preferida para mim, né, para o vestuário. Eu amo mesmo. E também ele é algodão, 100% algodão, que também eu amo trabalhar com fios naturais. Então já tem aí a minha preferência na minha cartela. Algodão nativo do Brasil, da Fischer, Tex 295, e aqui diz que tem 150 gramas ou 505 metros. Eu fiz uma enquete com vocês, por isso que é tão importante vocês me seguirem lá no Instagram, que lá é Casa de Crochê numeral 1, lá a gente interage de forma automática, né, ao vivo e a cores. E eu recebi esses fios em várias cores, né, e aí só que o que me chamou... É assim, então silêncio total, liga a câmera, liga as luzes, frente, cachorro latir, criança chorar, vizinho gritar e escutar música. Essa é a vida, a verdadeira vida de uma criadora de conteúdo. Isso é fato, gente. Então eu recebi o Flora em várias cores, mas 3 cores chamaram a minha atenção naquele momento, gritaram no meu coração, que foi o bege Bahia, o preto e o cenoura. E aí eu fiz uma enquete lá com vocês, qual que eu usaria? Se seria a combinação de 2 cores ou as 3 cores, quais combinações fazer, e foi votado, a grande maioria chegou às 3 cores. Então aqui está. Pois bem, hoje tá... Segunda-feira começou com tudo aqui. Gente, vocês viram, né, que eu recebi o Flora da Fischer, né? Recebi em várias cores, porém aqui eu peguei o preto, o Bahia, olha que cor linda esse bege Bahia, e esse cenoura. Eu tô propensa para essas 3 cores aqui, mas aí eu quero que vocês me digam se eu uso 2 assim. E aí eu quero a ajuda de vocês, se eu uso as 3 cores ou se eu uso 2, tipo o Bahia e o cenoura, ou o Bahia e o preto, ou o preto e o cenoura, ou o preto e o Bahia. Me contem aqui o que vocês acham, como que eu faria. Aí eu vou contar, vou dar todo o meu feedback, porque eu nunca usei esse fio, estão fechadinhos, tem outras cores ali lindas, porém meu coração chamou para essas 3. E aí eu tô sempre inventando, né? Eu sei que vai ter gente que vai dizer, Mog, mas eu nem terminei ainda a última peça que tu inventou. O que tu tá inventando moda? Pois é,
Eu sou esta pessoa que tô sempre inventando moda. Então hoje eu fui nos Correios despachar mercadoria e eu fui atrás, eu já tava um tempão estudando e eu fui atrás aqui. O que que acontece? Vocês sabem que eu vejo crochê em tudo, né? Não é novidade. E eu tinha visto uma peça de tecido plano, não é do nada, né? Eu tinha visto uma peça de tecido plano que me chamou muito a atenção. E eu deixei guardadinha ali a imagem e falei assim, eu vou parar para pensar e estudar como que eu poderia trazer essa peça de tecido plano para o nosso universo do crochê. E aí eu fui estudando, fui pensando, analisando e pensei, eu acho que essas xuxinhas de cabelo vai dar certo. E aí hoje eu fui numa loja e trouxe esse pacote, que ele tem um marrom bem escuro, quase preto, um beijinho ali, um caramelo e um off-white. Depois só tinha ou preto ou tudo muito colorido, que não era o objetivo, porque eu realmente já estava chamando a atenção essas 3 cores para mim. Então eu quero a ajuda de vocês, quais cores, e pra gente fazer a peça, gente. É só isso que eu digo. Vocês não perdem por esperar o que eu tô aprontando. Uma outra coisa que eu conto sempre para vocês é a minha... eu vejo crochê em tudo, gente. Eu vejo crochê em tudo eu vejo crochê. E aí eu brinco que é numa arquitetura, eu brinco, mas é verdade, tá? É numa arquitetura, num paisagismo, enfim, eu vejo crochê em tudo. Tudo para mim remete e é inspiração para o crochê, seja na cor de uma flor, de um jardim, as curvas de uma arquitetura, tudo me remete ao crochê. E aí eu vi uma peça plana, que era um grande fuxico, e eu fui procurar e não achei mais. Ai, gente, às vezes eu faço umas limpas no celular enfim. Mas eu achei outras peças que eram grandes fuxicos ou flores de tecido. E eu falei, gente, isso aqui vai dar uma bossa e vai sair uma peça de crochê muito bacana. Lembrando que uma coisa importante é que a agulha aqui sugerida é a 175 a 2,5, tá? Pro fio que eu costumo usar, com a mesma técnica, a 295, perdão, eu gosto muito de usar a agulha número 2, e aí foi a primeira que eu peguei. E aí eu comecei a pesquisar, vai estar passando fotinhas aí do processo das peças que eu vi para me inspirar e trazer para o crochê. E aí uma coisa que eu pensei foi, eu vou atrás de borrachinhas de cabelo. E eu até fiz uns stories, nesses stories que eu fiz lá em Cat, eu pesquisei e contei para vocês, vai estar passando por aí também. Eu comprei um saquinho, porém esse saquinho não foi suficiente, eu vou ter que comprar mais. Mas eu falei, eu vou já trazer esse vídeo, que tá muito bacana mesmo. Então agora eu só tenho essas aqui, ó, tinha um mais clarinho, enfim. Então eu vou buscar. E aí eu comecei a fazer testes aqui e já cheguei a essa conclusão aqui. Então bora lá como que eu fiz. Aqui tinha 2 tons de marrom muito escuro e um mais claro, tinha esse beijinho aqui também e um outro bem clarinho. E eu fui usando aqui as cores mais claras para os fios mais claros e as cores mais escuras para o preto, né? Gente, gente, uma primeira coisa que eu notei, que me chamou muita atenção, não só desse Flora, mas até hoje todos os fios que chegaram aqui para mim e eu trouxe a resenha para vocês, é a maciez dos fios da Fisher. Ele tem uma maciez ímpar, realmente algo que me chama muito atenção é a maciez. Porém, ao tecer esse Flora, o que me incomodou é que ele não é um fio com torção. E isso eu já, num primeiro momento, por isso que é tão legal a gente começar a estudar e conhecer o nosso ponto, o que a gente pode, um fio nos permitir quando a gente pensa fora da caixa. A primeira vez que eu comecei a trabalhar e chegou um fio assim a mim,
e eu usando uma agulha mais fina, que eu preferia na época, eu me incomodei muito e deixei de mão e nunca mais comprei aquele fio que eu não me lembro qual é. Nos vídeos antigos aparece aí que eu fiz essa observação que para mim eu não gostava. E aí, quando chegou esse fio aqui, eu fui ver e hoje eu já penso diferente, tá? Quando chegou esse fio aqui, eu já tô usando a agulha número 2, que hoje é a minha preferida para essa espessura de fio, para essa tex. E aí eu fui usar a número 2. O que que acontece aqui para a minha experiência? Quando a gente usa um fio muito fino, uma agulha, perdão, quando a gente usa uma agulha muito fina para esse tipo de fio que não tem torção, uma das coisas que incomoda é que ele vai abrir e vai às vezes entrar e a gente vai não ter um trabalho de excelência, tá? E não vai render, vai incomodar, enfim, que foi a primeira vez que eu tive contato com um fio sem torção, foi isso, larguei de mão. Hoje eu falo sempre sobre faz teste, estuda, pesquisa, te permita usar novas agulhas para fios, porque às vezes aquela tua agulha preferida para um fio, de repente para um outro não, mesmo com a mesma tex, não vai ser interessante, tá? E sabendo disso, na época eu gostava muito da agulha 1,5 em 7,5, porque o meu ponto é mais largo. E hoje, eu usando a agulha número 2 ou a 2,5, já faz todo sentido para esse fio. Então, antes de reclamar ou de questionar, e é muito legal, porque a gente tem um grupo, e neste mesmo grupo, algumas falaram que adoram fios sem torção. Olha que interessante, gente, a gente estudar, pesquisar e ter essa experiência. E às vezes insistir um pouco mais. E fazer isso que eu disse, de trocar agulha, enfim, porque lá anos atrás, quando eu tive esse primeiro contato, a primeira coisa que eu fiz foi deixar de mão e falar: não, isso aqui para mim não funciona. Só que às vezes é apenas uma troca de agulha ou um determinado trabalho, um ponto diferente que faz toda a diferença para um trabalho de excelência. Vocês conseguem entender? Como eu digo, conversa com teu crochê e pensa fora da caixa, como é importante. E aí, para as que falam, ai, tu fala demais, gente, é essa experiência, é isso que eu me propus a trazer para o canal, tá? E não peças automaticamente prontas. Então, essas resenhas, até porque tá chegando muitas marcas me trazendo fios para eu experimentar, eu acho fundamental eu trazer essa minha vivência aqui para vocês, tá? Lembrando sempre que eu não sou dona da verdade e tudo que eu falo é sobre a minha experiência pessoal, totalmente pessoal, tá? Então eu comecei a fazer testes aqui. Uma coisa que eu fui fazer e que já de cara eu não quis foi fazer, mas aí de repente tu olha e diz, poxa, Mog, para mim faz muito mais sentido assim. De repente cobrir essa borrachinha com pontos baixos ou meio pontos altos, tá? Ele vai ter um outro formato e que para mim não me agradou para esse tipo de trabalho, tá? Porque eu queria que ficasse mais semelhante a um grande fuxico. E trazendo esse movimento aqui, essa quebra, digamos assim, ela vai ter duas camadas e vai ter texturas diferentes, e que é muito interessante, tá? Mas para mim, nesse momento, não é o que eu queria passar. De repente, para um outro trabalho, usando essas mesmas borrachinhas, pode fazer sentido. Mas aqui, cobrindo todo ele, vou fazer só metade para vocês entenderem o que eu tô falando, tá? Cobrirem todo ele e depois virar o trabalho, ou não, né? Cada um faz o que quiser. E aí fazer pontos altos, ele vai ter esta quebra, esta textura diferente, né? Vai ficar algo, me remete mais a uma florzinha, e que é lindo, é lindo. É interessante? É interessante. De repente, essa dica aqui, vocês já falam e digo, pô, peraí que eu acho que a coisa vai ficar muito mais bacana assim. Então, eu não queria essa quebra.
eu queria realmente que transmitisse um grande fuxico. Então, o que que eu fiz? Eu fui completando a primeira carreira com pontos altos, tá? Olha como ele vai abrindo aqui, ó, na pontinha, por ele não ter essa torção, tá? Mas é porque eu também desmanchei várias vezes aqui, daqui a pouco ele dá uma acalmadinha. Então, eu fui aqui, já vou escondendo o fiozinho, que eu gosto de trabalhar assim. Eu fui completando toda essa borrachinha, essa xuxinha, cada um fala de um jeito na sua região, eu fui completando aqui com pontos altos. E aqui para mim ficou muito legal 30 pontos altos, tá? Porque eu quis ele mais gordinho. Mas aí vocês vão fazer conforme vocês acharem melhor, até porque de repente vocês vão estar trabalhando com xuxinhas diferentes. Mog, por que e fio e borrachinha de silicone? Gente, para mim não seria interessante, tá? Porque eu moro numa região praiana e a maresia, enfim, já fiz testes e ela resseca com mais facilidade. Então, essa aqui de tecidinho, não sei, é uma malinha, alguma coisa assim, ele vai trazer eu achei melhor, tá? A minha opinião, achei melhor esse tipo de material. Então, aqui eu fiz todas elas, sejam a cor que for, eu fiz 30 carreiras, 30 pontos altos na primeira carreira. Pronto, 30 pontos altos. Fechei com ponto baixíssimo aqui e arrematei. E aí, aqui eu fiz 3 tamanhos diferentes. Eu fiz com uma carreira só, 2 e 3 carreiras. Aqui eu gosto muito de já fazendo e já arrematando o trabalho. Tem gente que gosta de arrematar depois. Cada um vai fazer da sua maneira, tá, gente? É como eu digo para vocês. Não tem certo e errado. Tem cada um fazer o que acha melhor. Porque o importante é o resultado final. E aí, a primeira carreira, eu fui brincando com as cores, tá? Eu fui porque eu queria as 3 cores. E aí, no meio do processo, eu fui mudando. Porque, gente, porque agora o surto veio. Tipo, o que que eu vou fazer? o que que eu vou fazer porque eu não sei o que fazer? Não, é porque eu não sei o que fazer de tanta coisa que me surgiu. Surgiu fazer um vestido, tomara que caia, de um ombro só, de gola alta. Gente, eu surtei. Porque eu comecei a colocar no corpo e achei a coisa mais maravilhosa do mundo. E aqui eu fui fazendo todas as primeiras carreiras, eu fiz com 30 pontos altos, tá? Depois, a próxima, eu fui fazendo aquela regrinha de 2 pontos altos em cada ponto, e depois a terceira fazia um aumento e outro sem aumento. Mas teve alguns que ficaram muito embabadado, e que eu gostei e outros eu não gostei. Então, eu fui fazendo sempre a primeira carreira com 30 pontos altos e as próximas eu fui fazendo uma variação e observando. Pronto, fiz a primeira carreira aqui com 30 pontos altos. Depois eu virei o trabalho e fui fazendo a segunda carreira com 2 pontos altos em cima de cada ponto alto de base. Então, vim para o segundo ponto, 2 pontos altos. Vim para o terceiro ponto, 2 pontos altos no mesmo lugar. E assim eu fui fazendo essa segunda carreira.
Terminado aqui, eu vim direito com direito, aqui o lado direito e aqui o lado direito, e fui unindo com pontos baixíssimos. Alguns eu prendi com mais pontos, outros com menos pontos, foi bem de forma aleatória. Aí arrematei e fiz a junção aqui da peça. Fui escondendo já o fiozinho. E assim eu fui fazendo todo esse trabalho, unindo aqui, e ali ficou a outra corzinha, o outro fio, só que isso não me incomodou, tá, gente? Não me incomodou. Fiz assim, aí eu fui colocar no corpo, fiz um de cada cor, daí aqui, ó, já tá o terceiro, 3 carreiras, ó. Então, eu fiz uma carreira, 2 carreiras e 3 carreiras. Eu fiz apenas assim. Alguns eu emendei com mesmo tamanho, outros eu emendei de 3 tamanhos diferentes. Então, foi de forma extremamente aleatória. Eu fui emendando até fazer a circunferência onde eu coloquei. Comecei a imaginar no corpo, de um ombro só, tomara que caia. Comecei a pensar em estruturas, fazer aqui como ele, ó, tem a borrachinha, comecei a pensar em fazer uma gola e depois fazer uma frente única. Gente, eu comecei a viajar na modelagem que vocês não têm noção. E aí eu comecei a brincar e fiz esse aqui, essa circunferência, que eu achei interessante. E aí a outra eu fui fazer, quando eu comecei a fazer, pensei em fazer colorido também, depois eu pensei, não, eu acho que eu vou fazer uma em preto e outra em colorido. E aí eu fiz outra circunferência do mesmo tamanho. Porém, quando eu comecei a fazer, eu comecei, além de prender na lateral como esse, um lado a lado, eu também comecei a prender aqui. E aí eu não gostei. E essa emenda aqui começou a me incomodar. Começou a ficar mais saliente e eu não gostei. Aí eu pensei, eu vou fazer várias listras, faixas, né, desses fuxicos, e depois eu vou vir com uma linha de costura mesmo e vou costurar também de forma aleatória e trazer movimentos. E também eu não sei como que eu vou fazer, eu vou fazendo, gente. Essa é a ideia aqui. Então, eu vou vir, fiz 2 carreiras aqui, emendando elas, 2 faixas, e agora a próxima eu vou unir as faixas com uma linha de costura, inclusive preta. Aí, peguei aqui uma linha de costura, agulha de costura, até essa agulha tá muito grossa, poderia ser uma mais fininha. E aqui eu vou fazer a junção. Esse aqui, no caso, daria para eu costurar nos 2 lados, esse aqui apenas em um, e eu vou brincando aqui e costurando onde eu achar mais interessante. E vou fazer por cima, ele mais, passando de um pontinho, fazendo algo assim por cima, bem de leve, assim. Vou colocar o preto por cima do outro fuxico. E vou costurando, gente. De forma muito aleatória, vou estudando aqui, vendo onde eu acho mais interessante. Pronto, fiz um pontinho aqui, vou arrematar e vou passar pro pontinho ao lado. Aqui vou fazer do mesmo.
Poderia fazer assim também, ó, gente. Um por cima, outro por baixo, fazer uma brincadeira aqui. Gente, aí vem a parte da criação. Cada um vai fazer da maneira que achar mais interessante para o seu projeto. O que que chama mais atenção. De repente, fazer todos os fuxicos e depois costurar todos eles à mão, assim, por cima, também nas faixas, fazer as faixas exatamente como, tanto na horizontal como na vertical, costurar da mesma maneira. Gente, tô largando ideias aqui, tá? Que esse é o meu propósito do canal. E vou assim, gente, costurar aqui um por cima do outro. E vou costurar todas essas duas partes aqui e vou vir mostrar pra vocês o que que saiu daqui. Então, crocheta daí que eu crocheto daqui, costura daí que eu costuro daqui. E me contem aí nos comentários o que que vocês fariam. Quando vocês assistiram esse vídeo, tipo, Mog, aí já me deu uma ideia para tal peça. Me conta aí. Bom, gente, tô aqui com só duas carreiras, tá? Para mostrar para vocês todas as ideias que eu tive. A gente pode fazer um tomara que caia. A gente pode fazer, aí a gente tá meio torto aqui. A gente pode, aí com todas as aulas de modelagem que eu já mostrei pra vocês, a gente pode seguir e fazer uma frente única. A gente pode fazer um tomara que de um ombro só. Eu pensei em fazer um ombro só e fazer uma gola aqui. Lembrando que daí depois a gente precisa... Mog, eu quero um ombro só, mas como é que eu vou fazer? Aí nós vamos fazer a próxima faixa, a gente vai deixar o buraco aqui pro braço. Então, a gente tem que começar a pensar fora da caixa e pensar como que a gente quer esse modelo e ir criando as peças. Lembrando que a gente precisa cuidar, porque por mais que ele tenha as borrachinhas que dá essa flexibilidade, essa elasticidade, a gente não pode fazer muito justo, porque senão vai ficar esgaçada aqui as bolinhas, né? O miolinho do fuxico. Então, ter esse cuidado aqui com a peça. Gente, e eu tô viajando. Então, a gente pode fazer liso, a gente pode fazer um fuxico de cada cor, a gente pode fazer bicolor, tricolor, como eu tô fazendo aqui com 3 cores. A gente pode fazer uma carreira de cada cor, a gente pode fazer os fuxicos todos do mesmo tamanho. Gente, vocês estão entendendo quanta coisa a gente pode fazer com uma ideia inicial? Então, é isso que eu quero que vocês pensem, fora da caixa. A gente pode fazer uma calça, a gente pode fazer um vestido curto, um vestido longo, uma blusa. Enfim, é tanta coisa que eu tô aqui pirando nas ideias. Então, eu vou fazer mais algumas... vou fazer mais uma carreira que eu acho que dá só mais uma faixa com as borrachinhas que eu tenho. Aí amanhã eu vou nos Correios e vou comprar mais um saco de borrachinha ou 2, não sei. E aí eu vou criando com vocês e vou trazendo aqui o passo a passo com vocês, o que que eu tô fazendo, o que que eu tô criando, mas assim, eu quero exatamente isso, o objetivo do canal principal. O objetivo principal do canal é instigar vocês a criarem as peças de vocês. E quando eu trouxer o próximo vídeo, vocês já estão lá criando e fazendo outras coisas e nos contando aqui nos comentários. Mog, com a tua ideia eu fiz todo colorido, ou eu fiz de uma cor só, ou eu fiz os fuxicos todos do mesmo tamanho, ou eu aumentei os tamanhos, enfim. Eu quero que vocês me contem aqui qual foi a ideia que
começou a criar na cabecinha de vocês aí assistindo a esse vídeo aqui, tá bom? E aí eu vou contando para vocês e vou contando mais ali o passo a passo, o dia a dia, nos stories do Casa de Crochê número 1, que é o meu Instagram, e lá é em tempo real, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha realmente criado novas possibilidades e visibilidade, né? Vocês olharem as coisas que de repente não tem nada do crochê e vir e remeter, trazer para o nosso universo do crochê, né? E também conhecer novos fios, novas possibilidades com agulhas, com fios novos e com materiais novos. E criar toda essa loucura aí que é o nosso crochê maravilhoso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande, grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!